Meu nome é Dorval Fagundes e nós estamos aqui para a terceira aula deste curso bastante importante. Uma pergunta fundamental. Qual a imagem que nós mais ligamos com a Idade Média? Talvez seja a imagem da bruxa, não é verdade? O que a bruxaria tinha que ver com açúcar? Será que algo aparentemente tão distante só foi se encontrar no Halloween norte-americano? Não, obviamente que não. A Igreja Católica declarou no século XIV que se uma mulher ousar curar sem ter estudado, ela é uma bruxa que deve morrer. O clero católico e protestante proibiam o exercício das artes curativas ou a disseminação da sabedoria do bem sob pena de morte. Não importava que tais pessoas passassem suas vidas inteiras em um estudo prático. Elas haviam estudado a ordem do universo, as sementes e as estrelas, os animais, pássaros e abelhas em seus habitats naturais. Natureza e tradição eram seus mestres, e não as escrituras, no modo como eram interpretadas pelos padres e sacerdotes. A imprensa não existia. Todo o conhecimento e história que se encontravam fora das mãos dos todo-poderosos padres e pastores eram passados de curandeiro, ou seja, naturista ou herborista, a outro curandeiro. Se você procurasse um naturista se queixando de mal de estômago, ele perguntaria o que você comeu, daria alguns avisos e talvez uma infusão de ervas para aliviar seu estômago. Se você fosse a um amigo herborista se queixando de melancolia, enxaqueca ou loucura, ele também saberia que a causa era algo que você tinha comido. Açúcar, talvez. Você receberia um severo aviso e, quem sabe, uma poção ou infusão para o seu cérebro. Repentinamente, esses bons dias acabaram. A cura natural tornara-se bruxaria. Se suas alucinações fossem atribuídas ao açúcar e isso se tornasse conhecido, a situação poderia ter um desfecho bem dramático. Você estava enfeitiçado. As feiticeiras estavam espalhando notícias contra o açúcar para prejudicar uma nova empresa nacional abençoada pela igreja e lucrativa para o Estado. Feitiço era competência do exorcista e do padre. A cura prescrita era que a pessoa enfeitiçada deveria denunciar seu curador como bruxo ou mago. Qual era a punição? Queima na fogueira. Os inquisidores protestavam duramente contra as pessoas que consultavam as feiticeiras e eram curadas por meios naturais. O método usual de contrair um feitiço, escreveram eles, se dá quando a pessoa enfeitiçada procura a sábia mulher, por quem é frequentemente curada, em vez de se valer de padres e exorcistas. Tais curas são efetuadas com a ajuda de demônios, o que é ilegal. Portanto, não pode ser legal curar um feitiço. Ele deve ser persistentemente e pacientemente queimado no fogo. Um psiquiatra contemporâneo, o Dr. Thomas Szasz, resumiu de modo sarcástico o preço da hipocrisia no livro A Fabricação da Loucura. Abre aspas. O médico moderno, e especialmente o psiquiatra, tem sistematicamente repudiado o seu verdadeiro ancestral medieval, um feiticeiro ou bruxo, humilde e sem reputação. Ele prefere, ao contrário, traçar sua descendência diretamente dos médicos hipocráticos da Grécia Antiga, sobrevoando em silêncio o embaraço da Idade Média. A classe médica tem pago um alto preço que tal barganha com a falsidade trouxe, invariavelmente consigo. Negando suas origens, identificando-se, na verdade, com aqueles que agrediram e queimaram seus ancestrais, o médico moderno perde sua identidade como uma pessoa capaz de efetuar curas simples, mas independentes, com uma atitude incrédula diante da autoridade social estabelecida, tornando-se um servo do Estado. Nas histórias oficiais da medicina contemporânea dos dias atuais, o nojo às feiticeiras e bruxas, diga-se naturistas ou herboristas, enquanto pessoas capazes de efetuar curas, criam um elo importante nessa fatal transformação do papel do médico, de um empreendedor individual, a um funcionário burocrático. Fecha aspas. Na remota região de Glasgow, onde mora o herborista Maurice Besseg, os desastres da Segunda Guerra Mundial, a queda da França, a ocupação nazista, atingiram finalmente esse vilarejo. O jovem aprendiz deixou sua vila e saiu pelo mundo. Quando repetiu em outros lugares as simples curas naturais que seu pai, avô e bisavô
realizavam diariamente, elas foram consideradas milagre ou charlatanice, segundo a superstição vigente na época. Então Messager tratou com sucesso personagens tais como o almirante Darlan, Mistinguett e Jean Cocteau, assim como o presidente da República Francesa da época, Edouard Herriot. As curas simples de Monsieur Messager eram às vezes tão espetaculares que seus famosos pacientes falavam demais. Ele veio a representar uma ameaça para as autoridades médicas ortodoxas, a ponto de não ser mais ignorado. Ele foi levado aos tribunais por mais de 40 vezes em toda a França, acusado de praticar medicina sem um diploma, por ousar, como as bruxas, leiam-se herboristas antigas, curar sem estudar em instituições oficiais. Os julgamentos foram uma publicidade espetacular em favor da medicina das ervas. A ortodoxa indústria francesa da doença fez com que Maurice Messager se tornasse famoso. Como era de se esperar, juiz após juiz o considerou culpado, condenando-o ao pagamento da multa de 1 ou 2 francos e, em seguida, procurava seus serviços profissionais para curar suas esposas ou suas amantes. Posteriormente, o herborista escreveu 3 livros, todos best-sellers da Europa, narrando suas aventuras e suas curas naturais. Em cada um desses livros, ele repetia a simples prescrição aprendida com seus antepassados: alimentos integrais, naturais, cultivados naturalmente. Aquilo que a vanguarda da medicina moderna está começando a nos dizer já era prescrito por nossos antepassados por mais de 400 anos. Fique longe de todo o açúcar refinado, de cana, milho ou beterraba, sob todas as suas formas e disfarces. Ele retornou triunfalmente a Glasgow, onde foi devidamente eleito prefeito da bela cidade de Florença. Atualmente ele vive num magnífico palácio onde sua mãe havia trabalhado como empregada. Tornou-se proprietário de uma enorme floresta por onde caminha todas as manhãs. Este vasto pedaço de terra é tido como uma fonte inesgotável de ervas e plantas naturais para serem administradas a um poluído e viciado mundo exterior. Na Idade Média, raramente as almas atormentadas eram isoladas ou encarceradas por sair da linha. Tal confinamento começou na Idade da Luz, o Iluminismo, na Era do Saber, na Idade Moderna, após o açúcar deixar de ser uma prescrição do boticário para se tornar um confeito dos fabricantes de doces. O grande confinamento dos loucos, como diz um historiador, entre aspas, começou no fim do século XVII, após o consumo de açúcar na Inglaterra ter disparado em apenas 2 séculos, de 1 ou 2 pitadas num barril de cerveja, de vez em quando, para mais de 1 milhão de quilos a cada ano. Hoje, os pioneiros da psiquiatria ortomolecular, tais como os doutores Hoffer, Alan Cott e A. Cherkin, assim como o Dr. Linus Pauling, têm confirmado que a doença mental pode ser, em muitos casos, um mito, e que os distúrbios emocionais podem ser meramente o primeiro sintoma da óbvia impossibilidade de o sistema orgânico humano enfrentar o estresse resultante da dependência do açúcar. No artigo chamado Psiquiatria Ortomolecular, o Dr. Linus Pauling escreve, entre aspas, o funcionamento do cérebro e do tecido nervoso depende de uma sensibilidade ultrassensível da velocidade das reações químicas do que o funcionamento de qualquer outro órgão ou tecido. Acredito que a doença mental é, na maioria dos casos, provocada por velocidades anormais de reação, determinadas pela constituição genética, pela dieta e pelas concentrações moleculares anormais de substâncias essenciais. A seleção dos alimentos e drogas num mundo que está passando por rápidas mudanças científicas e tecnológicas pode frequentemente ser considerada longe do ideal. Uma deficiência de vitamina B12, oriunda de qualquer causa, leva à doença mental, frequentemente mais pronunciada do que as consequências físicas. A doença mental associada à anemia profunda é, com frequência, observada por muitos anos, antes que surjam quaisquer manifestações físicas da doença. Outros investigadores têm igualmente relatado maior incidência de baixas concentrações de vitamina B12 nos exames realizados em pacientes psiquiátricos do que na população como um todo, e têm sugerido que a deficiência de B12, não importa de que origem, pode levar à doença mental.
cada vitamina, cada aminoácido essencial, cada um dos outros nutrientes essenciais representa uma doença molecular que nossos ancestrais distantes aprenderam a controlar através de uma dieta terapêutica e que continuaram a ser mantidas sob controle desta maneira. No artigo Megavitamina B3, uma terapia para a esquizofrenia, o Dr. A. Hoffer observa que, abre aspas, os pacientes são igualmente orientados no sentido de seguir um bom programa nutricional, com restrições à sacarose e a outros alimentos ricos em sacarose. A pesquisa clínica realizada com crianças psicóticas e hiperativas, assim como aquelas com deficiências cerebrais e dificuldades de aprendizagem, mostrou uma ocorrência anormalmente alta de diabetes na família, ou seja, pais e avós que não podiam lidar com o açúcar, uma alta incidência de pouca glicose no sangue ou a hipoglicemia funcional nas próprias crianças, indicando que seus sistemas não eram capazes de lidar com açúcar, dependência de um alto nível de açúcar na dieta das próprias crianças que não eram capazes de lidar com ele. Um histórico da alimentação dos pacientes diagnosticados como esquizofrênicos revela que a dieta de sua preferência é rica em doces, bolos, balas, café, bebidas cafeinadas, comidas preparadas com açúcar. Essas comidas, que estimulam as glândulas adrenais, devem ser eliminadas ou severamente restritas. A vanguarda da medicina moderna está redescobrindo aquilo que a simples curandeira ou herborista aprendera por meio de dolorosos e pacientes estudos da natureza. Nesta lição nós vimos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, bruxaria e açúcar. Eles têm muito mais que ver do que você achava. Segundo lugar, nem toda manifestação de loucura é realmente loucura. Isso pode ser uma desordem metabólica por trás da qual está o desequilíbrio na ingestão de açúcar. Na próxima lição, nós vamos aprender como a indústria introduziu seus dedos pegajosos no negócio do açúcar e o misturou em quase todos os alimentos que conhecemos hoje. Encontro vocês lá. Muito obrigado.